Eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Versículo de número 13. Mateus 16, versículo de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A igreja 14. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis quem eu sou? A igreja 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. Podeis assentar, igreja, em nome de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glórias a Deus. Cristo reina. Ele reina. Para sempre reinará em todas as nações. Quem reina, igreja? Cristo. Cristo reina. Ele reina para sempre, reinará em todas as nações. Venha a Ele dar o seu coração. Glória a Deus. Venha assim para o adorar, assim como estás diante do Pai. Uma comunhão com o Pai. Ele reina. E para nós entrarmos em comunhão diante do Pai, precisamos estar cobertos com o sangue de Jesus. Aleluia. Ele reina através da sua morte. E aí nós cantamos: adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Ele reina. Aí vem uma história de um homem tremendo, valoroso, porque ele detinha em seu coração as promessas que o Pai tinha feito sobre a vida dele através da liderança de Moisés. Caleb, que coisa tremenda, que autoridade com que falou o diácono Eliel, né? Há grandes dificuldades, mas a bênção está aí. Aleluia. A bênção está sobre a igreja, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre o teu emprego, sobre a tua saúde, sobre os teus negócios. A bênção está aí no meio das grandes dificuldades, porque Cristo reina. E é nele que nós confiamos. Nele é que nós confiamos. Se as promessas estão em Jesus Cristo,
será um homem poderoso. Ainda depois, a Bíblia nos mostra que ele estava com 85 anos e tinha força de 40, porque as promessas estavam na pessoa de Jesus. E ele cria nas promessas. Meu Deus. Irmãos, veem, igreja, a diferença da maturidade no qual Deus leva a igreja. Não estava um bebê falando, estava um homem maduro. Ele não estava tentando explicar a história, que ele nem quis ler a história. Ele não estava tentando explicar a situação no qual se encontrava Caleb e o povo de Israel. Ele trazia um desafio a superar. Estava crendo. Estava crendo, está crendo que Deus está sobre a minha família, Deus está sobre as famílias da igreja, Deus está sobre as famílias da terra. E esse é o grande desafio que a igreja tem que superar. É viver em espírito, para que o espírito mova os nossos lábios, e aí nós sermos convencidos pelo Espírito de Deus, e temos o desejo de celebrar Cristo. Temos o desejo de declarar Cristo. Igreja, é um privilégio tremendo nós estarmos diante do altar ministrando a pessoa de Cristo. Um privilégio tremendo ofertar as nossas vidas, nós nos doarmos as nossas vidas por causa da oferta do sangue de Jesus. E quem tem este privilégio anuncia Jesus, porque é tudo o que Deus quer, é o que está no coração de Deus. O evangelista dizia: Jesus é o único que nos leva ao Pai. Está no coração de Deus a pessoa de Jesus. Então, para irmos de acesso ao Pai, a pessoa de Jesus tem que estar entronizada. E quando nós declaramos Jesus, o céu se alegra, os anjos se alegram, o Pai se alegra, o Espírito Santo se alegra, o Filho se alegra, porque a vontade do Pai está satisfeita em Jesus Cristo. Ele é Senhor. Então, estava nos dito aqui, né? Qual é o desafio? Jesus colocando os homens ao desafio. O que vocês pensam de mim? O que vocês pensam de mim? João Batista? Não. Elias? Não. Jeremias? Não. Um dos profetas? Não. O que vocês pensam de mim, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não saiu de você, é uma revelação do meu Pai. Isto vem do alto, porque Deus colocou sobre mim esta condição: o Filho do Deus vivo. Igreja, ainda ontem teve o trabalho de Noé, né? Noé tinha uma aliança com Deus. Noé andava com Deus. Noé executou atos de justiça, condenando o mundo, porque ele estava com a aliança de Deus. A palavra de Deus estava sobre ele. Então a palavra de Deus era o Senhor Jesus. Então a mensagem de Deus para ele era o Senhor Jesus. Ele praticou atos de justiça e foi o herdeiro da justiça por meio da fé. O que foi declarado de Caleb era isso, por meio da fé. O que foi declarado através de Noé era isso, por meio da fé. O que foi declarado sobre Jesus não tinha fé, nascia dos homens, era obra da carne. Nem João Batista, nem Elias, nenhum dos discípulos, nem Jeremias, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto é uma obra da fé, e o Senhor quer homens e mulheres valorosas que estejam. Por isso que é gostoso ver irmãos fazendo teologia.
Porque em determinado momento pode atrapalhar, os irmãos sem teologia em determinado momento pode atrapalhar, mas Deus leva a pessoa a entender a mensagem de Jesus, porque o Senhor vai trabalhar no teu conhecimento e vai te levar a exaltar Jesus por revelação, porque o Espírito Santo de Deus coloca sobre a palavra de Deus a inspiração que é exaltar Jesus. E agora eu fico dependente do versículo, eu sou dependente do versículo, porque eu sou dependente do Espírito Santo, e o Espírito Santo faz ficar dependente da palavra, e a palavra é o Senhor Jesus, e a mensagem é o Senhor Jesus, e nós ficamos dependentes não de Elias, não de João Batista, não de nenhum dos profetas, não de Jeremias, mas ficamos dependentes da palavra de Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus. Glória a Deus. É isso que o Senhor está tratando conosco nessa noite. Olha, igreja, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, não olhando para o escritor de Hebreus, mas olhando para Jesus, que o Espírito Santo mandou olhar para Jesus, porque é esta carreira que está sendo proposta para nós, é a carreira no qual se exerce fé, como Caleb, como Noé, como os homens de Deus, como Pedro aqui, porque receberam a inspiração do Espírito Santo de Deus, e através da inspiração do Espírito Santo de Deus, a carreira está sobre nós proposta, para que pela fé nós sejamos homens e mulheres valorosas na presença de Deus, por ministrar Jesus Cristo, por ministrar o Senhor, o Rei dos Reis. E a palavra nos diz isso, que é o teu próprio Senhor Jesus aprendeu a obedecer, e ele lia a palavra de Deus para saber o que estava escrito sobre ele, e a carreira que lhe estava proposta para cumprir, que era para agradar o Pai dele, ser moído, ferido de Deus e ser aflito, para que a obra de Deus se estabelecesse. E por isso ele era o autor e consumador da fé. E nesta fé nós deixamos os nossos pecados e os embaraços que estão na nossa frente e prosseguimos anunciando a pessoa de Jesus. Aleluia. Isso o Senhor quer, como foi falado, Deus falou para Caim, foi colocado aqui para nós também, né? O pecado jaz à porta. Você tem agora um teste de fé. Não abre a porta não, que o pecado está aí, você vai morrer. Não ultrapassa a porta não, a ti cumpre dominá-lo, porque o Espírito Santo de Deus está colocado dentro de você, e a carreira está proposta, e não vai cair, porque você é um homem, uma mulher de fé, e está na pessoa de Jesus Cristo, e por isso grandiosas obras serão feitas em nossas vidas, porque está discernido, está declarado, aí está a comunhão. Eu preciso atender o caminho do teu coração, eu preciso aprender, fala comigo, eu preciso de te ouvir. Nós vamos ter comunhão, e a comunhão vai estar por estar celebrando Cristo, anunciando Cristo e exaltando Cristo, porque essa é a obra do Espírito de Deus. E é aí que o Senhor tem prazer e alegria, é ver a igreja reunida, porque está em comunhão. A comunhão é anunciar Cristo. Glória a Deus. A comunhão é mostrar o que Cristo fez. A comunhão é ser um homem de fé, como foi anunciado aí. Caleb, Noé ontem, estar nesta comunhão tremenda, porque na comunhão a palavra de Deus está trazendo para nós a revelação de Jesus Cristo. A palavra de Deus está colocando em nós aquilo que Deus quer. O autor e consumador da fé, Ele é fiel e nos quer nos encontrar em fidelidade na sua presença, porque diante de Jesus Cristo Ele nos trata de uma maneira santa e gloriosa e poderosa, e como já foi nos colocado aqui. E se tivermos arredios, o Senhor nos leva para o deserto, nos leva para o peneiramento e trata conosco, porque nós precisamos nos render à pessoa de Jesus Cristo. Sem o que nós estaremos estabelecendo religião
e não vamos chegar a lugar nenhum. E para que esteja conectado, foi colocado aí, eu preciso atender o caminho do teu coração. Jesus é o único que leva ao Pai. Para eu estar em conexão com o coração de Deus, com o coração do Senhor Jesus Cristo, é necessário eu ser convencido pelo Espírito de Deus a exaltar o que Jesus Cristo fez lá na cruz, derramando o seu sangue sobre nós, porque o Senhor quer nos encontrar como varões e varoas perfeitas na presença de Deus, sãos, sem doença, porque o Senhor vai tratando conosco, a promessa está sobre nós, e para revelar o caráter da cruz, de entender o Calvário, o Senhor deixava claro as exigências de Deus, deixava claro, para cumprir a lei, você vai pegar um animal e vai trazer na minha presença para derramar o sangue, para cobrir os teus pecados, mas não pode ser um animal qualquer, não pode ter defeito, não pode ter morrido de morte matada, não pode ter sido caçado por um homem e traz ele morto aqui. Não pode ser de qualquer jeito. Esse animal tem que estar vivo, tem que estar sadio, tem que estar perfeito para se apresentar diante do sacerdote, para que aí ele seja imolado, porque ali está apontando para a santidade de Deus que está na pessoa de Jesus, e aí mostra o amor de Deus que prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo como Filho do homem, sem pecado, sem defeito, totalmente de Deus, que tinha reverência para declarar que a santidade de Deus tem que ser levada em fé, porque Ele é autor e consumador da fé, para nós termos este prazer glorioso, poderoso, eterno, de confiar somente em Jesus, e não confiar no que os outros dizem, e nem confiar no que Pedro diz, Paulo disse, quem falar, se não for pelo Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus é que garante a segurança da fala de um homem de Deus, porque se falar contrário ao que Deus está falando, não tem aprovação, porque Deus exige que esteja na pessoa de Jesus. Aleluia, Senhor. Ai, como é gostoso a gente se sentir seguro. Faça assim, faça assado, né? Dá o conselho aqui, dá desse jeito, tome essa decisão, faça assim. Como é gostoso. Mas as nossas decisões não estão dizendo nada para Deus, se Ele não for consultado e mover o Espírito para que aquela decisão anuncie Jesus Cristo na minha vida. Eu sou dependente de Jesus, e não vai ser a minha inteligência, não vai ser a minha força, não vai ser violência, mas é o Espírito de Deus que desce do alto, entra no nosso coração, habita ali, para que nós abramos a nossa boca, sabendo que tem alguém dentro de nós, é uma pessoa que fala primeiro que nós, e que dá a última palavra, e que a nossa não vale nada, porque nós estamos desprezando a pessoa do Espírito Santo, e a pessoa do Espírito Santo de Deus não pode ser desprezada. Ainda foi nos dito aqui a respeito da afronta, deixar o fruto do Espírito, o Espírito de Deus, que tem uma morada excelente no meu coração, o Espírito Santo de Deus que faz morada aqui dentro. Eu deixo de lado e agora vou falar o que eu acho, o que eu penso. Eu estou afrontando ao Deus vivo, porque o Senhor Espírito Santo está lá dentro e quer nos usar para que abramos as nossas bocas e exaltemos a pessoa de Jesus naquilo que vai ser feito. Deixar o fruto é carne, é uma afronta. Meu alvo, minha meta é Jesus. Meu Deus, meu Deus. Quer ter discernimento na vida, igreja? O fundamento de Deus
é descobrir aquilo que está em Cristo e que se encontra lá no Calvário, lá na cruz, na sua morte, no seu sangue derramado. Quando nós descobrimos isto, aí nós deixamos de ser repreendidos como menino, não faça isso, não faça aquilo, não fuma, não roube, não mate, não adultere, né? Porque quando o Senhor mandou não matarás, é porque Ele estava levando Cristo naquele mandamento, porque jamais alguém vai conseguir cumprir os mandamentos que Deus determinou se tentarmos fazer por esforço próprio, porque os mandamentos foram anunciados para declarar Cristo, que era o único que podia cumpri-los, porque só Ele derramou o seu sangue, só Ele não tinha pecado, e por isso, quando nós declaramos alguma coisa para alguém, nós temos que declarar Cristo. Porque só Ele pode corrigir. Ele é o único Senhor. Só Ele trouxe a consumação eterna. Só Ele faz a igreja avançar em santidade. O homem pode tentar a igreja. Já estamos aí 2000 anos depois que Cristo veio ao mundo e morreu. Nós estamos aí 2000 anos. Os problemas continuam. Vamos ficar aqui esgoelando. Daqui 20, 30 anos, se quem estiver vivo estiver aqui, vai continuar, e não pode, e não vai resolver, porque quem resolve é Cristo. Deixa Cristo resolver. E para isso eu tenho que morrer para os meus pecados. Largue o pecado. Eu tenho que morrer. E para morrer eu preciso ter a morte de Cristo comigo. Eu preciso estar coberto e lavado pelo sangue de Cristo, porque senão eu não morro para ninguém, nem para mim mesmo. Agora, com a morte de Cristo, eu posso morrer para o pecado que está tão de perto me assediando, e aí serei mais que vitorioso por causa da morte de Jesus e não por causa de mim. Porque os céus pecaram, terça parte dos céus foi expulsa dos céus, havia caos sobre a face da terra. Mas para dizer haja luz, porque Jesus é a luz, né? Jesus é a luz, eu sou a luz. Então eu não vou expulsar as trevas. A presença da luz, que é Jesus, vem Ele expulsa as trevas. É a presença de Jesus que expulsa as trevas, não sou eu. É a santidade que Deus põe em mim que faz com que as trevas desapareçam, né? O caos passa a sumir e as coisas passam a ter forma, porque o único que se move sobre a face das águas e sobre o abismo e sobre tudo e sobre todos é o Espírito Santo, que exalta Jesus, no qual Deus fez estas obras, e esta trindade gloriosa é que vai resolver os nossos problemas, por nós temos fé e cremos em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque aí está a comunhão, né? Eu preciso atender o caminho do teu coração. Esta comunhão gloriosa só é possível porque o Espírito Santo põe ordem no caos, e nós somos estruturas desorganizadas pelo pecado, e essa estrutura volta a se organizar e o caos volta a desaparecer e a luz entra, porque a obra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é que se estabelece em nossas vidas, e aí nós podemos fazer as coisas, porque o Senhor Jesus está ali para nos abençoar, está ali para resolver os nossos problemas. Ainda foi falado, não mencionado, mas foi falado Isaías sobre a cura. Falar o motivo da enfermidade: estou indo para a glória, não há dificuldade que dure para sempre. Isaías 53. Isaías 53, versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões,
não Moisés, não Elias, não Jeremias, nenhum dos profetas, Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ferido, moído. O castigo que nos traz a paz. Ferido, moído, todo esse castigo trouxe paz para nós. E nós descansamos porque Jesus trouxe esses ferimentos sobre nossas vidas e trouxe a paz para nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Jesus sendo moído do agrado do Pai, fazendo-o enfermar. As doenças ficaram sobre Jesus. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O bom prazer de Deus, moer, ferir, ferido de Deus, o castigo que nos traz a paz, este bom prazer de Deus, é que nós temos que declarar que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, mas a minha ideia é certa. O que tem que minha ideia é certa? Eu tenho que morrer para a carne. Eu estou certo, eu tenho que morrer para a carne. Eu tenho que nascer do Espírito, a revelação tem que vir do Espírito. Eu não tenho que explicar nada, eu tenho que ser convencido pelo Espírito de Deus. Eu não tenho que ser adequado nada. Ah, eu vou para o deserto, porque cumprir os 10 mandamentos é um processo de morte. Jesus cumpriu os 10 mandamentos, a pessoa morria por isso. Então é nesta morte de Jesus. Eu quero, está aqui, eu quero tocar no coração do Pai. Vá em Cristo que você toca no coração do Pai. Por isso que tem facilidade, principalmente as mulheres, mais que os homens, né? Larga pai e mãe e se casa, né? Que eu quero alguém que me conheça mais profundo. E para isso vai ter uma entrega. Eu vou estar com o meu marido, alguém que me conheça mais profundo, que vai falar comigo, que vai me entender. É isso que Deus fez, colocou Jesus Cristo para falar mais profundo que nós, porque Moisés não consegue, profeta não consegue. Quem consegue é o Senhor Jesus através do Espírito Santo, usando os seus profetas para falar de uma maneira gloriosa. A corrupção está aí, a corrupção chega, está em nossos corações, mas a chama do Espírito está dentro de nós para nos consertarmos diante de Deus e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para toda a nação, para todos os povos.